Fala galera, beleza? Bom demais? Bem-vindos de volta ao canal e hoje a gente vai falar sobre o terceiro episódio aí de Pacificador. Então já fica avisado, pessoal, tá cheio de spoilers, hein? E nesse episódio específico, finalmente vemos ali o Rick Flag Jr. sendo mostrado de volta pra gente. Temos cenas de ação muito legais, bem feitas ali do Pacificador e algumas revelações também importantes sobre as novas dimensões, né? Essa nova dimensão em específico e dilemas ali que o Pacificador ainda enfrenta. Então bora analisar tudo isso, pessoal? Bora comigo! E galera, o episódio já começa mostrando um flashback ali de 3 anos atrás, mostrando que o Rick Flag Jr. ele estava ficando ali com a Harcourt e eles dormiram juntos, né, nesse flashback que foi mostrado, e dava para sentir que poderia estar acontecendo algo mais intenso ali entre eles. Mas tudo isso aí aconteceu poucas horas antes daquela missão lá do Esquadrão Suicida, em Corto Maltese, se eu não me engano, aonde que ambos acabaram morrendo. E esse flashback foi bem construído e ele foi bem legal porque ele revela ali, né, que o Rick Flag Jr. ele é canônico sim no universo e ele faz a gente repensar várias teorias, né, que muita gente estava pensando, focado mais no Rick Flag Jr. das outras dimensões que iriam ser mostradas, e a gente deixou de fora ali, né, esse pensamento do Rick Flag antigo, já que a gente não sabe o que é canônico ou não, mas foi mostrado pra gente que na Terra principal foi canônico que ele ficou com a Harcourt, né, antes daquela missão, igual eu disse anteriormente, e isso tipo muda bastante coisa. A gente vê que de fato o James Gunn está pegando algumas coisas ali, criando coisas novas e tornando algumas coisas antigas que já foi mostrado pra gente canônico também. Então a gente nunca sabe ali de fato o que pode ser canônico, o que não pode, e o que ele pode alterar e o que ele não vai alterar também do que já foi mostrado pra gente no Esquadrão Suicida. Falando um pouco mais do Rick Flag Jr., ele aparece ali pra gente, né, nesse episódio como sendo um cara mais bobão ali e até ciumento, mas que na verdade, porque algumas coisas ali estão acontecendo, e começa a perceber algumas coisas em relação a um casal ali que é a Harcourt e o Pacificador, então ele tem embasamento para poder estar daquele jeito mais bobo ali, mais ciumento. E é bem curioso isso, né, porque em uma dimensão o Rick Flag ele trai a namorada dele, né, que foi o que a gente viu, e em outra dimensão ele quase leva chifre, né, que basicamente é o que foi mostrado pra gente. Mas o mais importante, pessoal, é que ele está de volta e com certeza James Gunn ele vai usar isso de alguma forma nos próximos episódios, porque nada de flashback ou quando é um personagem a gente tinha pensado que estava morto, né, e volta nessa dimensão, nada é mostrado à toa. Falando um pouco mais sobre a Harcourt nesse episódio, claramente ela gosta ali do Pacificador, né, mas devido à morte do Rick Flag Jr., isso mexeu muito com ela e talvez isso esteja dificultando ela a se envolver com o Chris ali, o Pacificador, e o fato também do Pacificador ter matado ali, né, o Rick Flag Jr., que isso mexe com ele também até hoje, que é o que vem sendo arrastando ali nesses 3 primeiros episódios da temporada. E aí que surge uma questão interessante, pessoal, porque o Pacificador, ele só matou ali, né, ele só agiu como agiu, ele só matou o Rick Flag Jr. porque foi de acordo com a missão dele, era o objetivo que ele tinha ali, e o Rick Flag Jr. ter atrapalhado esses objetivos foi de acordo com a missão, ele teve que matar ele de fato, não foi só por matar assim, por matar, eu tenho que matar ele porque eu não gosto dele ou algo do tipo, sabe? Foi devido à missão que ele estava fazendo. E o Pacificador, ele carrega esse peso, ele tenta separar ali mentalmente, né, a missão e o ato que ele fez, mas de fato ele não consegue, e dá claramente ali para perceber, né, no olhar dele, quando ele encara o Rick Flag ali de outra dimensão, todos esses sentimentos que ele tem ali na mente dele, essa separação que ele tenta fazer e não consegue. E já falando de outra dimensão, pessoal, nessa dimensão o Pacificador ele passa o episódio inteiro ali, né, dizendo que essa dimensão ele é um universo perfeito ali, que lá tem a família dele, as pessoas que ele ama, o povo gosta dele, a Harcourt dessa dimensão gosta muito dele também, mas a gente percebe que tem muita coisa estranha, pessoal. Não há diversidade racial nessa nova dimensão, né? Ninguém é negro, não existe civis negros, nem agente da Argos, nem polícia, nem os Filhos da Liberdade, totalmente, todos são brancos, não existem negros. E além disso, os heróis desse universo, eles matam e são aplaudidos por isso. Ninguém liga se eles estão matando pessoas, ninguém liga para isso. O Pacificador mata os Filhos da Liberdade ali numa cena bem legal, e os irmãos dele ali matam geral também no helicóptero, e tudo isso é celebrado, sendo que nos quadrinhos os Filhos da Liberdade, eles são terroristas e supremacistas. Mas nesse universo, a ética é meio que invertida, né? O maior herói parece ser o governo ali nazi, e os filhos seguem um exemplo ali, fazendo com que
literalmente fazendo com que eles quiserem fazer ali, né? Tipo, não dá problema nenhum, nada acontece e todo mundo aplaude e admira. Falando sobre a parte de ação aí desse episódio, pessoal, por mais que nesses 3 primeiros episódios, às vezes fica meio arrastado ali, depois de uma parte de ação, essa parte de ação foi bem legal, né? Já foi mostrado pra gente algumas partes delas no trailer, e aonde que a gente vê que o pacificador ele é bem casca grossa ali, né? Mesmo ele sem o seu capacete, ele demonstra ser bem casca grossa mesmo de fato, lembrando até o John Wick ali, né? Fazendo meio que uma referência quando ele mata o cara com 2 lápis ali, igual nos filmes lá do John Wick também, que é mostrado, e isso é bem legal. E quando ele pega a arma aí que deslancha de vez mesmo, porque com armas em mãos, né, ele mata todo mundo geral, parece que é um passeio no parque pra ele, é tudo fácil e sendo o melhor atirador ali, né, da DC. Na verdade, pessoal, não sendo o melhor atirador ali, ele é o segundo melhor, se caso aqueles eventos lá, onde tem o Bloodspot ali, que ele dá um tiro e passa por dentro da bala ali do pacificador, se aquilo for canônico, aí realmente ele é o segundo ali, ele é o segundo melhor da linha ali dos atiradores que a gente tem até então, desse universo, mas se não, ele é o primeiro, né, já que talvez o outro não seja canônico, aquele acontecimento em si. Um ponto bem legal, um detalhe bem curioso também, foi a fala da Doutora Júnior aqui, aquela que usa aqueles feitiços, né? Que a gente percebe que nos eventos do Esquadrão Suicida, é onde que ela perde os poderes ali. Aqui não é mostrado isso, então ela ainda tem seus poderes, né, dando a entender que pelo menos essa parte ali não foi canônica do Esquadrão Suicida, ou dando a entender também que pode ser que eles tentaram fazer aquilo, mas não foi concretizado, ela perdeu seus poderes. E mais pro final ali do episódio, é mostrado pra gente que Economos chega ali ao hospital e descobre que a Argus, ela contratou ali um especialista em matar águias, né, para poder matar o Ygritte, e ainda trouxe um novo agente ali para poder estar trabalhando ali, acompanhando ele. E o Economos está cada vez mais dividido em trabalhar ali para Argus, onde que ele está indo contra os seus amigos e princípios, né? E esse dilema deve ser explorado ao longo da temporada inteira, né, dos próximos episódios, e há uma grande chance de que ele saia da Argus e vá trabalhar na agência ali, né, de espionagem que foi apresentada para ele. E o episódio, ele fecha ali com o pacificador conversando ali com seu irmão, que está genuinamente preocupado, mas depois o pacificador ele recebe ali uma notificação, né, uma mensagem da Harcourt, e acaba ficando mais feliz, e ele decide voltar para sua terra principal ali, né, para sua dimensão principal. E nesse momento a gente vê que a Argus está prestes a invadir ali, né, a casa do pacificador. E é dessa forma que termina esse terceiro episódio. Então, pessoal, para mim esse episódio acertou em cheio ali entre a ação, o desenvolvimento dos personagens e as relações importantes entre as dimensões alternativas, né, que no caso foi essa dimensão mostrada pra gente. E agora é esperar para ver se com tudo isso, como tudo isso, né, vai se conectar com os demais episódios da série. E é claro, pessoal, torcer para que mais cenas de ação do pacificador continuem sendo mostradas pra gente. E o que vocês acharam do episódio, pessoal? Comenta aqui embaixo e me digam o que mais chamou a atenção de vocês ali, né? E não se esqueça de curtir, deixar o like e se inscrever no canal para não perder mais vídeos do conteúdo da série do Pacificador, pessoal. E muito obrigado de coração mesmo e até a próxima. Fui!